Olá pessoal, professor Mário. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre roteamento estático. Então eu montei esse cenário aqui para vocês. Imagine que nós temos aqui uma matriz e uma filial. Elas possuem as mesmas configurações de equipamentos e a gente vai configurar manualmente as rotas para que os computadores aqui da matriz, que estão alocados em sub-redes distintas, acessem os computadores de outra matriz. Então note aqui que nós temos dois roteadores, aqui o R1 e o R2. Eles estão conectados via uma comunicação serial, uma tecnologia WAN, né? E eu configurei esses equipamentos da seguinte maneira. Vou explicar para a matriz, mas vai ser replicado essas configurações para a filial. Então aqui eu tenho um roteador com dois switches. Esses computadores VPC1, VPC2, VPC3, VPC4 representam a conexão em sub-redes distintas. Então o PC, esses dois primeiros PCs, eles estão conectados na sub-rede 172.16.10.0. No switch 2, os terceiro e o quarto PC estão conectados na sub-rede 172.16.20.0. Já o roteador, pessoal, eles possuem uma interface para conversar com cada uma dessas sub-redes. Então existe uma interface Fast Ethernet do roteador que está na sub-rede 172.16.10.0. Nós demos o último endereço da rede, né, para essa interface. Então o endereço 172.16.10.854/24. Essa interface irá comunicar com essa sub-rede aqui. A mesma coisa acontece com a interface E0/1. Note que ela possui um IP dentro da faixa de endereçamento utilizada na rede 172.16.20.0. Da mesma forma que na E00 a gente tem aqui o último endereço dessa sub-rede. Então é o endereço 172.16.20.254. A mesma coisa acontece do outro lado na filial. Nós temos aqui os computadores do primeiro switch, do switch 3, conectados dentro dessa rede, 172.16.30.0. E aqui no switch 4, 172.16.40.0. As mesmas coisas com a interface do R2. Uma interface para comunicar com a sub-rede 172.16.30.0, estou passando o mouse. E aqui de novo uma outra interface para comunicar também com a sub-rede 172.16.40.0. E da mesma forma nós demos o último endereço da rede para cada uma das interfaces. Aqui em cima, na comunicação serial entre os roteadores, nós temos aqui uma configuração. Usei uma máscara /30, né, e os endereços, né, 172.16.0249 para a interface aqui do R1 e o endereço 172.16.0250/30 do switch do roteador R2, essa comunicação serial 1/0 também. Então esses endereços, pessoal, estão dentro da sub-rede 172.16.0248/30 que interliga esses dois roteadores. Eu já fiz essas configurações aqui nesses equipamentos, né, para avançar o nosso conhecimento em relação a roteamento estático, que é o objetivo do vídeo. Então se eu abrir aqui o terminal, abrir os consoles, né, eu coloquei aqui para esses PCs sempre o primeiro endereço e o segundo endereço daquela sub-rede. Então aqui o PC1, estou com ele no terminal aberto, ele tem o endereço 172.16.10.1. O PC2 já possui o endereço 172.16.10.2, né, máscara /24, apontando para o gateway, né, 172.16.10.854, como a gente está falando, né. Então essas máquinas aqui, elas têm a configuração IP delas apontando para o gateway, que é o próprio roteador. É exatamente a interface que está dentro da sub-rede das próprias máquinas. Então a gente fez isso para todas as máquinas aqui, tá pessoal, até a 8, né, são 8 PCs, colocando o endereço IP e mostrando quem é o default gateway, tudo bem? Aqui no roteador, vou abrir o console do roteador para a gente dar uma olhada. Quando a gente entra no modo de execução privilegiada, a gente pode colocar a questão de show IP route. Quando a gente faz esse comando, a gente quer ver as rotas de um roteador, tudo bem? E aqui no primeiro, como é que esse comando é exibido? Primeiramente tem uma legenda dos códigos das rotas, então eu tenho ali vários códigos, né? L de local, C de redes que são diretamente conectadas, e aí tem S de static, né? Rotas que eu vou adicionar estaticamente à minha rede, e aí outras letras, né? R de RIP, um protocolo de roteamento, BGP, o B, a letra D do protocolo é IGRP, O de OSPF, então vai aparecendo aqui os códigos das rotas. Note que aqui na minha tabela de rotas
Só pelo fato da gente configurar esses roteador, aqui eu estou no R1, só pelo fato da gente configurar o roteador com essas interfaces, com essas configurações, ele cria aqui rotas que são diretamente conectadas, que a gente chama, né? Ele cria uma rota para essa rede da WAN, 172.16.0.248, uma rota diretamente conectada para a rede 172.16.10.0, que conversa aqui com esses computadores, nesse switch, e outra rota para 20.0, 172.16.20.0, que é aqui embaixo, né, esses computadores que estão nesse outro switch 2. Então, note pessoal que só de configurar as interfaces dos roteadores, né, com esses IPs dentro dessas subredes, ele já mapeia ali uma rota diretamente conectada para cada uma dessas redes, mostrando onde elas estão conectadas. Ele cria também o que a gente chama de interface local, né, uma entrada local, que é exatamente o IP, né, das interfaces. Então a interface seria 1/0 até o IP 172.16.0.249. Esse IP aqui com essa interface. Ele cria também para a interface que conversa com a rede 172.16.10.0, né, o 10.254, essa interface E00 aqui. E também cria outra para essa aqui, para E01. Outra rota local mostrando o endereço da 172.16.10.20.254, que é o endereço aqui da minha E01 desse roteador. Então note que já tem essas rotas aqui adicionadas, tá bom, pessoal? Só de configurar os IPs, a gente já tem esse retorno. O que a gente precisa fazer agora é configurar rotas estáticas para que o R1 ele consiga enxergar as rotas aqui, as redes da filial, né? Aqui no R1, na matriz, nós temos 3 redes distintas, né? A rede 172.16.0.249, quer dizer, me desculpe, a rede 172.16.0.248, né? Essa subrede, tem a subrede 172.16.10.0 e a subrede 172.16.20.0. A gente já percebeu que são redes locais, né? Redes que estão diretamente conectadas. Ele cria rotas, já lá no meu comando, a gente faz um show IP route e a gente verifica. Porém, essas redes remotas aqui, por exemplo, a 172.16.30.0, a 172.16.40.0, essas subredes, elas não são, o R1 não está mapeando, né, essas subredes. Eu preciso dizer, usando um protocolo de roteamento ou estaticamente, quais são essas rotas. Então é isso que a gente vai fazer, né? Então, na perspectiva do R1, nós temos essas outras duas rotas, 172.16.30.0, 172.16.40.0. Então a gente vai, nesse ponto, né? Só para mostrar, tá pessoal, antes de fazer isso, vou mostrar aqui, ó, no PC1 eu consigo pingar, por exemplo, o PC2 na mesma subrede, 172.16.10.2. Eu consigo fazer esse ping, né? Eu consigo pingar também essa interface aqui esses PCs que estão na subrede 172.16.20.0. Eu consigo fazer isso, né? Por exemplo, pingar o 20.2, essa marca aqui, ó, essa máquina, o Virtual PC4. Consigo fazer o mesmo ping, né, dentro dessa subrede. São subredes distintas, mas eu tenho um roteador que conhece uma interface para cada uma das subredes. Então ele consegue encaminhar o tráfego. Essas redes são redes locais. Elas estão diretamente conectadas ao roteador, por isso que eu consigo pingar. Agora, se eu quero fazer o mesmo teste, pensando aqui, por exemplo, eu quero pingar o segundo computador aqui da rede 172.16.30.0. Então, esse PC eu quero pingar, o Virtual PC 6, que está numa filial distinta, né? Que está na minha filial. Eu não consigo fazer esse ping, né? Eu tenho aqui destino não alcançado, né? Não consigo fazer esse ping porque é uma rede remota não configurada dentro do roteador. Ou eu ativo um protocolo de roteamento, ou eu configuro estaticamente as rotas. Então hoje a gente vai aprender como configura essas rotas. Vamos lá? Então pessoal, para fazer rota estática é bem simples, tá? A gente precisa primeiro saber quais são as rotas, e aí a gente adiciona uma entrada aqui na tabela de rotas de cada um dos roteadores. Então dentro do R1, pensando na perspectiva do R1, nós temos duas redes distintas, duas redes remotas, desculpe, a 172.16.30.0 e a 172.16.40.0, são redes remotas que eu preciso adicionar aqui. Então como é que é a sintaxe para adicionar rotas estáticas? A gente faz um IP route, a gente coloca o endereço da rede remota, então a primeira rede remota é 172.16.30.0,
30.0. A gente coloca a máscara depois, né, da rede. Então, eu vou adicionar uma rota 172.16.30.0 é 1/24, e aí eu digo por qual interface que ela vai sair para encontrar essa rota, né? Então eu tenho que colocar o IP do meu roteador de próximo salto. Então, se eu estou aqui nesse R1, que tem o IP 172.16.0.249, eu tenho que colocar o IP do R2, 172.16.0.250, que é onde ele vai encontrar essa rede. Então aqui 172.16.0.250. prout. Desculpe, tá, pessoal? Aqui eu tenho que fazer no modo de configuração global, tá? Vou copiar. Estava no modo de execução privilegiado. Vou fazer um conft. Agora sim, né? Eu consigo vou de novo, prout 172.16.30.0 na máscara /24. Vai sair, né, vai entrar pela interface do roteador de próximo salto, 172.16, eu pego o IP dele, 0.250. Esse IP dessa interface. Preciso fazer a mesma coisa para a rede 40.0, concordam? Para essa rede aqui de baixo, dessas máquinas. Mesma ideia, prout, o nome, qual que é o endereço da subrede, depois a máscara e depois o endereço do roteador de próximo salto. Se eu fizer agora um do show prout, eu vejo que existem rotas que foram adicionadas na tabela de rotas para a rede 172.16.30.0 e para a subrede 172.16.40.0. Note que ele mostra por onde que vai sair, né? Por onde que vai entrar, ele vai entrar aquele tráfego. Essa rede está conectada via esse dispositivo. Isso sob a perspectiva de R1. Note que o S é uma denominação que essa rota ela é estática, configuração manual, e eu faço aqui a configuração da R1. Pronto, a gente terminou a configuração de R1. Para fazer de R2, a gente só inverte os papéis, né? Sob a perspectiva de R2, quais rotas são remotas? Aqui está o console de R2. Se a gente vê o console e dá um show prout, a gente vê que existem aquelas mesmas rotas conectadas, diretamente conectadas aqui, sob a perspectiva de R2. Precisa adicionar as rotas remotas. Essas primeiras subrede, 172.16.10.0, e depois essa segunda subrede, 172.16.20.0. Vamos lá? Então a mesma coisa, conft prout. Primeiro o endereço da rede, 172.16.10.0, depois eu coloco o endereço da máscara de subrede, 1/24. Depois eu coloco qual a interface do roteador do próximo salto. Então esse roteador R1 é esse IP, né? 172.16.0.249. É o endereço IP da serial 1/0 do roteador R1. Eu coloco aqui como parâmetro. Então eu faço para a rede 10, depois eu vou aproveitar o comando para fazer para essa segunda subrede, para a subrede 20.0. Se a gente fizer um do show prout, a gente vê que as rotas elas foram estaticamente também inseridas na tabela de rotas do R2. Então note, pessoal, que a gente consegue fazer esse tipo de adição de rota estática de forma manual, né? A gente pode agora, depois dessas configurações, posso vir aqui no PC e tentar fazer o ping, né? Agora sim, estou pingando a partir do PC1, na subrede 172.16.10.0, estou pingando um PC lá na subrede 172.16.30.0, estou pingando aqui o virtual PC6, que é o segundo PC dessa subrede, e dá certo. Deu certo devido à configuração de rotas estáticas. A gente configurou em cada roteador as rotas estáticas das redes remotas, pensando nas redes remotas sob a perspectiva de cada um deles. Tudo bem, pessoal? Espero ter gostado desse vídeo sobre configuração de rotas estáticas. Os próximos serão abordando protocolos de roteamento. Um abraço e até a próxima.